Vamos aqui de receptores. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então você tem os receptores. Nós temos aqui os receptores da adaptativa e os receptores da inata. Tem que lembrar assim, a adaptativa são células, são os linfócitos, certo? Que são os linfócitos B e os linfócitos T. Já do inato, que é a primeira linha, são os que vão reconhecer esse patógeno, certo? Através desses receptores de reconhecimento de padrões moleculares, que são PAMP, DAMP, etc. Então, assim, se a imunidade inata é a primeira, ela vai ter que reconhecer PAMP e DAMP. Se a adaptativa é a segunda linha, né, de defesa, vamos assim dizer, ela vai ser mediada por essa inata para poder ativar esses linfócitos B e T. Então, a adaptativa tem os receptores BCR, que é receptor de célula T ou B, perdão, e os receptores específicos de anticorpo, que vão se ligar àqueles imunoglobulinas M, G, A e D, certo? Então, você tem os receptores de linfócito B, que são os de anticorpo e o próprio do linfócito B, e a gente vai ter os receptores de linfócito T, que são os TCR e os MHC, que atuam juntos, certo? O TCR é receptor de célula T e MHC é aquele complexo maior de histocompatibilidade ou HLA, né? Que é antígeno leucocitário humano. Então, tem que lembrar aí, né? Se pedir para citar lá receptores da adaptativa, você pode botar lá BCR, TCR e MHC. Ou BCR, receptor específico anticorpo, e TCR, certo? Já o inato, a gente vai ter os solúveis, que são do sistema complemento, também que tem das outras proteínas solúveis, que são as pentraxinas, as colectinas, as ficolinas, certo? E os não solúveis, que são os padrões lá, são os principais, que são ligados nas células apresentadoras de antígeno, nos macrófagos, que são os TLR, que são tipo TOL, o NOD, o RIG e o CDS, que é aquele lá chamado de via Sting. Beleza? Lembrando que todos esses quatro são chamados de PRRS, né, que são os receptores de reconhecimento de padrões, certo? Então, eles vão ligar preferencialmente a PAMP e a DAMP. E aqui, eles vão ligar, né, nessas células que estão sendo apresentadas aqui para eles aqui, certo? Então, vamos lá. Ele diz assim, os receptores PPR, que são de reconhecimento de PAMP, de padrões, são do tipo TOL, NOD, RIG e CDS. Esses PAMPs e DAMPs, quem são esses PAMPs e DAMPs? PAMPs são padrões moleculares associados a patógeno. E quem são esses? Por exemplo, bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, contém na sua estrutura molecular, por exemplo, na gram-positiva, ácido lipoteicoico e ácido teicoico, certo? Então, isso daqui o reconhecimento é um PAMP. Na gram-negativa é o LPS, que é o lipopolidosacárido, também é um PAMP. Então, PAMP da gram-negativa, LPS. PAMP da gram-positiva, ácido lipoteicoico ou ácido teicoico, certo? Eles ficam lá na parede celular aí da bactéria gram-positiva e gram-negativa. Já quando ele se referir a DAMP, que são padrões moleculares associados a danos, ele vai falar de chaperona. Então, se falou de chaperona, é DAMP. Se falou de gram-positiva e negativa, é PAMP. Beleza? Eu fiz até um desenho aqui, ó, um macrófago com um receptor, TOL, por exemplo, ligado ao LPS, na PAMP, né? Ou na gram negativa. E aqui um macrófago com um receptor ligado a um ácido teicoico que é da gram positiva. Então, tá aqui o esqueminha aí. Então vamos lá. Principais receptor começando aí da adaptativa, que é a mais fácil aí. Então a gente vai ter o receptor específico para imunoglobulina, certo? Lembra lá que imunoglobulina é resposta humoral, M de memória. A resposta celular é linfócito T,
e linfocito, solta linfocito T, perdão. Então, humoral, linfocito B, memória. Já celular, linfocito T. Então, por exemplo, quais são os receptores da resposta humoral, da adaptativa? Humoral, você vai botar lá receptor de imunoglobulina e o receptor BCR. B de linfocito B e imunoglobulina, óbvio, porque é o linfocito B que produz imunoglobulina. E se perguntar lá da resposta celular, você vai botar TCR, porque é receptor de linfocito T, e o complexo maior MHC de histocompatibilidade é da celular, porque são de linfocitos T, que nem eu coloquei aqui em cima, ó. Certo? T são MHC e TCR, e B, BCR e receptor de anticorpo. Começando por anticorpo, ele deu essa informação aqui pra gente, mas depois vai ter um vídeo lá só de anticorpo lá. Então, o anticorpo vem da resposta humoral, são produzidos pelos linfócitos B, e a gente vai ter lá o anticorpo IgE, IgE, IgA, IgD e IgM. Lembrando que o GE, né, IgE, AIE, é de fase crônica, é de fase de memória. O M é de fase aguda, é o que é produzido primeiro. E o D, ele não tem importância clínica. Depois a gente vai ver lá que o IgG tem 4 tipos, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. O IgA também tem 2 tipos, IgA1 e IgA2. Isso lá na aula de anticorpo tem um vídeo já lá gravado. Beleza? Então, básico aqui é gravar que IgE e IgA, né? G é crônico, é de memória, e o M é agudo. O linfocito de receptor de linfocito B, né? Que é o BCR, é um receptor de linfocito B normal, perdão. E o linfocito o receptor de linfocito T, que é o TCR, é o que vai fazer esse verdinho aqui, ó, é o que vai ligar a MHC1, lembra? Com CD8, vai ligar o MHC2 com CD4. Lembrando que MHC1 é de células nucleadas, e exceto hemácias, né? E o MHC2 são das células apresentadoras de antígeno, né? Lembrar disso aí também. A gente vai falar aqui embaixo agora. Então, esse complexo maior de histocompatibilidade, que é o MHC, que no humano é chamado de HLA, antígeno leucocitário humano, ele está classificado em 2 tipos, MHC1 e MHC2. E existe um MHC3 também. Esse MHC3, você vai ter no outro resumo aqui, ó. Esse MHC3, ele fala aqui que o MHC3 ele codifica proteínas do sistema de complemento. Vai que cai na prova isso aqui, mas existe um MHC3, tá? Codifica proteínas, ou codificam fatores do sistema de complemento. Mas focando aqui nos dois principais, o que a gente tem que entender aqui é que esse MHC ele identifica e impede que o corpo estranho entre ou se espalhe no nosso organismo. Ele é o receptor próprio de cada célula do nosso corpo. Então, cada célula do nosso corpo tem um receptor. Lembra? Todas as células nucleadas. E qual é esse MHC? É o MHC1. É como se fosse o RG da célula. Certo? Essa é a temácia, que é outro processo lá. Mas, falando de MHC, esse MHC, ele vai reconhecer CD8. Ou seja, CD8 reconhece o MHC1 através de um receptor de linfocito T chamado TCR. Olha aí aqui no meio, ó. MHC1 reconhece CD8 através de um TCR no meio aqui, ó. Já o MHC2 reconhece CD4 através de um TCR. Olha lá, ó. Já o MHC2 reconhece CD4 através desse verdinho aqui chamado TCR. MHC1 são para todas as células nucleadas, exceto hemácia. MHC2 são para células apresentadoras de antígeno, macrófago, linfócitos, né, e dendríticas. Uma informação importante é que o MHC1 ele é endógeno, intracelular, dentro, e o MHC2 é exógeno, extracelular. Isso aqui é clássico de prova, então tem que lembrar. O 1 é dentro, o 2 é fora. O 1 é com 8, o 2 é com 4. Beleza? O 1 é todas as células e o 2 são dendríticas, macrófagos e linfócitos. Lembrando que
O MHC1 ele também pode ser expressado por dendríticas, por macrófagos e por linfócitos. Por quê? Porque eles também são células nucleadas. Então essas dendríticas têm uma particularidade em macrófagos e linfócitos. Eles podem expressar tanto MHC2 quanto MHC1. E é isso que vai diferenciar o processo. É isso aqui que ele vai dizer assim, ó, se a dendrítica fagocitou um imunógeno, por exemplo, e ela expressou o MHC1 lá no gânglio linfático, ela vai ativar um tipo de célula. Se ela expressou o MHC2 lá no linfático, ela vai ativar outro tipo de célula. Certo? Então, já falando aqui, por exemplo, o MHC1, se a dendrítica expressa esse MHC1, ele vai pedir para produzir células, por exemplo, dos linfócitos T, por exemplo, TCD8. Se for via MHC2, ela vai pedir para os linfócitos TCD4, né, produzirem, por exemplo, anticorpo via linfócito B. Então tem até um desenho aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para ficar fácil identificar. Peraí. Bem aqui, assim. Olha lá. A gente viu nos assuntos da frente lá, vocês vão ver lá na frente, que a dendrítica, se ela expressa MHC1 lá no gânglio linfático, por ter virgem, ela vai fazer o que? Produzir CD8. O CD8 ele é citotóxico, ele é exógeno, ele vai atacar a célula por fora, certo? Então ele vai chegar lá e vai atacar a célula lá, ou vai matar a célula inteira, vai atacar o vírus que está dentro, o endógeno, perdão. Ele vai atacar o vírus que está dentro da célula, vai matar a célula como um todo. Mas se ele expressar o MHC2, por exemplo, o linfócito T virgem, ele vai fazer o seguinte, ele vai se diferenciar em CD4, e aí ele pode diferenciar em T-helper1 e T-helper2. Esse T-helper1 vai chamar macrófago lá para a região, mas o T-helper2 vai fazer o quê? Estimular o linfócito T virgem a produzir anticorpo. E é esse anticorpo que vai chegar aqui por fora da célula e opsonizar ela, porque ele é exógeno. Então, tenta fazer essa analogia para ficar melhor. A dendrítica, quando expressa o MHC1, é CD8 e ataca a célula toda e mata tudo que está dentro, endógeno. Se for MHC2, ela vai produzir CD4, que vai produzir linfócito B, se for via TH2, e esse TH2 é exógeno porque é óbvio, né? Quando está aqui o patógeno, esse anticorpo vem por fora, assim, ó, começa a opsonizar todo por fora para poder facilitar aí a fagocitose ou então a ativação do sistema complemento, por exemplo. Mas o que a gente tem que basicamente entender aqui é que o MHC1 é dentro, endógeno, MHC2 é externo, MHC1 é com CD8, MHC2 é com CD4, certo? MHC1 todas as células nucleares exceto hemácia, MHC2 dendrítica, macrófago e linfócito, e como eu falei, todas essas também apresentam HC1, certo? Receptores agora da inata, porque a gente falou da adaptativa, né, que são esses quatro, via linfócito B e linfócito T, né, linfócito, são células da adaptativa. Então, como a gente vai falar agora da inata, a gente vai entender assim, ó. Na inata, existem locais onde esses receptores ficam. Lembra que eu falei que tem receptores solúveis, que são do sistema complemento, pentraxina, colectina e ficolinas. E a gente vai ter os não solúveis, que são tipo TOL, NOD, NOD1, NOD2, o RIG, que vai ter o RIG1 e o MDA5, o CDS, que são os detectores citossólicos de ADN via Sting. Beleza? Então, cada um desses aqui, ele vai ficar situado em uma região. Por exemplo, na membrana plasmática e no endossoma são do tipo TOL. No citossol, que são citossólitos, é do tipo NOD e RIG. E no retículo endoplasmático são via Sting. Certo? Então não confundir, porque detector citossólico aqui, que é o via Sting, ó, chamado de detector citossólico de ADN. O nome é citossólico, mas ele é retículo endoplasmático. Então, T
TLR, que é o receptor tipo TOL, membrana plasmática endossoma. NOD e RIG, citossólico. E esse aqui, CDS, que são STING no retículo endoplasmático. Estou me referindo ao seguinte, tem a membrana, tem a membrana plasmática, tem uma vesícula aqui dentro chamada endossoma, tem o citossol, que é tudo isso aqui, e tem um retículo assim endoplasmático. Então esses receptores ficam aqui na membrana, o outro fica no endossoma, o outro fica solto aqui no citossol, o outro fica no retículo, certo? Então, é por isso que eu estou falando, o tipo TOL, que é esse aqui, vai ficar tanto na membrana quanto no endossoma. O NOD RIG vai ficar aqui no citossol, solto aqui no citossol. E o CDS, que é da via Sting, vai ficar no retículo endoplasmático. Então, quando essa célula fagocitar, por exemplo, uma célula dendrítica, que faz parte da imunidade inata, quando ela fagocitar, depende do que ela fagocitar, ele vai se ligar ou na membrana, do que seja. Por exemplo, se for vírico, que a gente vai ver lá na frente, eu vou explicar melhor, aí vai ser um receptor, por exemplo, do tipo RIG. Se for um PAMP, vai ser do tipo TOL, porque vírico ele é intracelular. Então tem essas coisas assim também. Então vamos lá. Primeiro é o receptor do tipo TOL. Eles reconhecem PAMP e DAMP. Onde eles ficam? Já falei, na membrana e no endossoma. De que células? Pô, células da inata, né? Fagócitos, neutrófilos, macrófagos, dendrítica. A gente está falando de receptor da inata. Tipos. A gente falou o seguinte, ó. Ele tem 9 tipos. 9 tipos, assim. Desses 9, o 1, o 2, pulo 3 aqui, ó. O 4, o 5 e o 6, eles estão na membrana. Então, tá aqui a membrana, eles estão aqui, ó. O receptor, outro receptor, outro receptor. 1, 2, 3, 4, 5 estão na membrana. E 4 estão dentro, no endossoma. Quais são os que estão no endossoma? O 3, o 7, o 8 e o 9. Tá aqui, ó. 3, 7, 8 e 9. São receptores endossômicos. E ele ainda diz o seguinte. Eu não falei aqui que reconhece PAMP e DAMP? O 2 e o 4 reconhecem DAMP. Ou seja, DAMP é chaperona aqui, ó. Chaperona. Então quem vai reconhecer a chaperona? O 2 e o 4, que é da membrana. Então não existe nenhum endossômico que reconhece chaperona. Só os de membrana. Então uma decorebinha aqui. 1, 2, por 3, né? 4, 5, 6. São na membrana. Os receptores tipo TOL ficam na membrana. E endossômico, 3, o 7, o 8 e o 9. Eles participam da resposta endógena. Certo? Então ele diz assim, ó. Vai ter uma via de transmissão. Qual é a intenção disso? Quando o DAMP chega e liga o receptor, que está lá na membrana ou no endossoma, tá aqui o DAMP, né? Que pode ser o quê? Lembra que eu falei lá? Pode ser um lipopolisacárido, que é da gram negativa, pode ser um ácido lipotecóico, que é da gram positiva, um ácido tecóico, que é da gram positiva. Quando ele encontra esse DAMP, o que é que essa célula aqui, que é fagocítica, que pode ser um neutrófilo, macrófago ou dendrítica, precisa fazer? O que é que ela vai fazer? Por exemplo, um macrófago, o que é que ele vai fazer? Então, qual é a via de transmissão? O que é que ele vai transmitir? Qual é o resultado disso nessa célula aqui? Primeira coisa, ele vai liberar citocinas, quimiocinas, selectinas e integrinas. Isso vai gerar uma inflamação e ativar também o sistema adaptativo. E também vão secretar interferon, que é antivírico também. Ou seja, olha o que esse LPS pode causar. Ele pode liberar tanto aqui citocinas, lembra? Interleucina 1, fator tumoral, tudo isso daí, né? Pode se liberar quimiocinas e selectinas e integrinas e também pode liberar uma coisa chamada interferon. Esse interferon, ele vai atuar aqui dentro para matar esse vírus se ele estiver aqui dentro também. Porque eu falei para vocês que é uma resposta endógena também, certo? Então ele pode atuar em duas vias aqui de transmissão.
quando ele reconhece o PAMP, através desses receptores de membrana endossômico, ele vai gerar o quê? Uma via chamada de fator nuclear kappa beta, que vai gerar quimiocinas, citocinas e das selectinas também e integrinas, ou ele pode também gerar um fator de resposta de interferon, que é o IRF, que vai secretar o interferon, e esse interferon ele é antivírico. Lembrando que a gente vai falar lá na frente, interferon antivírico é o alfa mais o beta. Do tipo 1, antivírico é do tipo 1. Esse tipo 1 ele é alfa e beta. Depois vai ter lá o do tipo 2. Vai falar na frente, certo? Ele é gama. Beleza? Então, vai referar do tipo 1. Então, primeiro receptor, tipo TOL, TLR, pump dump, endossômico e membrana plasmática. Vai ter 9 tipos, 1, 2, 4, 5 e 6 são da membrana, 3, 7, 8, 9 endossômico, 2 e 4 vai reconhecer dump. A função é via de transmissão, fator nuclear de kappa beta, que vai gerar quimiocinas e citocinas, e selectinas integrinas, que vai gerar uma resposta inflamatória, e também fator de interferon, vai secretar interferon. Já o receptor NRL, que é o chamado de NOD, ele vai ter o NOD, que é NOD 1 e NOD 2, e vai ter o NRLP, então ele está subdividido em NOD, que tem NOD 1, NOD 2 e o NRLP. Ele diz o seguinte, esse NOD também reconhece pump dump, mesma coisa do de cima, certo? Encontra em células imunitárias, mas o principal é isso aqui, ó, barreira epitelial. Barreira do intestino, por exemplo, certo? Os principais são o NOD 1, NOD 2 e o NRP, que foi o que eu falei, e eles são o que? Citossólico, porque o daqui vai ser membrana plasmática e endossoma, certo? TOL. Então ele é citossólico. Então, lembra assim, ó, que o NOD 1 tem uma relação com gram-negativas, péptido glucano de gram-negativas, que é um pump. E o NOD 2 também relacionado com pump de gram-positivas e gram-negativas, porém é de péptido murâmico. Mas eu acho que só pode falar sobre isso aqui, de gram-negativas e gram-positivas. Detalhe, existe uma enfermidade de Crohn, que é uma inflamação intestinal, que é justamente por conta desse receptor aqui chamado NOD 2. Ora, lembra que eu falei onde é que a gente encontra NOD 2? Barreira epitelial. Então aqui, ó, intestino e enfermidade de Crohn. Provavelmente esse receptor ele fica toda hora ativando o quê? Isso aqui, ó, quimiocina e citocina. Ele fica inflamando o tempo todo o intestino. Essa enfermidade, então vira uma enfermidade autoimune, porque a sensibilidade desse receptor ele está sensível a qualquer coisa, provavelmente, certo? Então, se falar de enfermidade de Crohn, NOD do tipo 2. Beleza? Função, identificar pump dump, óbvio, né, para poder gerar citocinas e quimiocinas. Porém, além de ter uma via de transmissão, que é fator nuclear de kappa beta, que vai gerar quimiocinas e citocinas, ele diz que tem uma via de sinalização de caspasa, certo? Então, uma coisa é, reconheci o patógeno aqui, reconheci aqui o patógeno. Vou mandar a resposta lá para o núcleo para produzir citocinas e quimiocinas. Mas antes disso, essa via aqui que vai mandar essa informação desse receptor até aqui é chamada de via de caspase. Só isso. Essa é a via de sinalização. Vai sinalizar para ele produzir. Lembrando que aqui em cima não existe via de sinalização. Ele não se refere a nenhuma via de sinalização, só via de transmissão. O NRLP, chamado de receptor NOD de proteína, ou você associa esse P de pirina, também pode ser. Ele é citossólico também, como a gente já tinha falado. Tem uma relação com febre localizada por conta da pirina, né, que ele aciona. Por quê? Porque ele tem uma função, lembra que esse aqui tem função de gerar quimiocina e citocina? A função desse já é gerar interleucina 1 e 18. E essa interleucina 1 e 18, o excesso disso na inflamação aguda pode gerar uma patologia chamada SPAC, que significa Síndrome Periódica Associada a Criopirina. Lembra dessa pirina?
Pirina que o hipotálamo reconhece que causa febre. Por isso que o nome daquele remédio para baixar a pressão é antipirético, né? Ou para baixar a temperatura é antipirético. Então essa pirina no hipotálamo causa uma hipersensibilidade lá e acaba levando a temperatura e causa febre. Então, NRLP tem uma relação com essa enfermidade chamada SPAC, Síndrome Periódica Associada à Criopirina, que é uma patologia autoimune pelo excesso de febre local, pelo excesso de IL-1 e IL-18, certo? Também reconhecem pump e dump, já são citossólicos, já falei, e também tem via de sinalização via carpasa. Via de transmissão é interleucina 1, gerar interleucina 1. Olha aqui, a de que eu acho que pode ser que caia na prova. NOD2, Crohn. Aqui, NRLP, SPCA, pirina, certo? Inflamação autoimune chamada de síndrome periódica associada à criopirina. Já agora aqui o RIG, esse RIG aqui, ele é citossólico também, além do desse aqui NRLP, né, o NOD, também é citossólico. E ele detecta o RN vírico, ou seja, já não é mais um pump, não é mais um pump que detecta. Perceba que a partir de agora já vai ser um RN vírico, ou seja, esse RN já é uma molécula muito pequena, ele consegue passar essa membrana aqui, ó, e ser detectado. Por isso que ele é citossólico também, certo? Então, ele consegue atravessar. E vai produzir aí um interferon do tipo 1, que é alfa mais beta, né? Interferon 1. E ele é antivírico. Esse interferon, ele é antivírico, certo? E já acaba gerando também, produzindo uma inflamação. Esse receptor do tipo RIG, ele tem de dois tipos, RIG1 e MDA5. Esse receptor RIG1, pensa assim, está lá dentro no citossol, um receptor é RIG1 e o receptor MDA5. Esse RIG1 tem uma relação com o vírus da influenza, vírus da raiva, esse VSV e HCV, certo? RIG1. Já o MAD5 tem uma relação com melanoma, que é o câncer de pele, ele não estou lá, mas eles também reconhecem esse picornavírus, ou chamado também de rinovírus, que é o vírus do resfriado, e também vírus da hepatite A. Então perceba que dentro do citossol ele não vai mais reconhecer pump dump. A partir daqui para baixo, ó, de RIG, não, aqui, até aqui é pump dump, ó. NRLP é pump dump, NOD é pump dump, tipo TOL é pump dump. Já RIG vai ser o ADN vírico. Então, esse RIG1 vai ser influenza e raiva, e MAD5 vai ser esse rinovírus aí e o hepatite A, que ele vai captar e fazer o que? Ativar o sistema imune a fazer o que? Produzir interleucina 1 e causar uma inflamação. Ativar o sistema imunológico, certo? A função desse receptor é justamente isso. E por final aqui, vai ficar o detector citossólico de ADN, chamado de CDS, que é um outro receptor, que tem uma via Sting. Lembrando que detector citossólico de ADN, porém, a via Sting é endoplasmática, é no retículo endoplasmático. Pode cair essa pegadinha aí, e você botar como receptor citossólico e já era, né? Então essa via Sting, ela tem uma relação com adenovírus, HBV, HSV1 ou retrovírus, que é o vírus HIV. É ele que faz esse reconhecimento aqui desses vírus aqui. Perceba que também não é pump dump mais. Passou daqui de RIG, certo? RIG e Sting são víricos. Então são moléculas, partículas menores. E vai estimular o que? Interferon do tipo 1 para gerar o que? A inflamação. Ela diz também que o receptor da via Sting tem uma relação com a autofagia, né? A célula fazer aquela fagocitose de moléculas que ela não precisa mais, de organelas ali, mitocôndrias, etc. Também tem essa relação quando ele precisa fazer autofagia,
ela libera aí ter esse receptor. A via de sinalização já é GM-AMP cíclico, certo? Então, para gerar o que? Interferon. Então, basicamente isso. Ele anotou lá que tem duas vias, né? IF de 1,16 mais GAS, mas são vias AMP cíclico que vai gerar essa resposta. Lembra? Tinha a via, o que eu preciso produzir e como isso vai chegar até meu núcleo para eu produzir, certo? Então, lembrar aí também que tem esse detalhe. O via Sting, a via AMP cíclico, certo? Esse nó de rig esse rig não fala qual é a via de transmissão, certo? Porém o node é via Caspasa, tanto o NRLP quanto esse daqui. Os únicos que não fala da via de sinalização é o TOL, só da de transmissão, que é o que ele vai produzir, e o e o rig aí, certo? Então perceba que tem uma informação importante que é o pump dump. TOL reconhece pump dump, Node reconhece pump dump, NRLP, que é um tipo de Node, também reconhece pump dump. Opa, quando chega em rig é vírico, RN vírico, e aqui também é a RN vírico via Sting. Outra coisa também é o que vai produzir. O tipo TOL vai produzir o que? Citocinas e interferon, certo? Citocinas e interferon. Essas citocinas é através desse fator nuclear de capa beta e o interferon é através do fator de resposta de interferon mesmo. Já o NOD, o que é que ele vai produzir? Vai produzir fator nuclear de capa beta, citocinas. O NRLP, a mesma coisa. O que é que ele vai produzir? Na verdade, ele vai produzir interleucina, né? Interleucina já não é mais citocinas e quimiocinas, é interleucina, e essa interleucina pode estimular uma febre excessiva e causar essa enfermidade aí chamada de enfermidade de síndrome periódica associada à pirina. Então, NLPP de pirina. Já o receptor tipo RIG, o que é que ele vai produzir? Ele vai produzir interferon, certo? Que é porque todo interferon é vírico, né? Então, se fala de interferon, já sabe, né? É vírico. E aqui também vai produzir interferon, que é vírico também, certo? A princípio é isso, dá uma passada assim, pega bem o que cada um produz e a via de transmissão para ficar bem macetado aí. Tamo junto, valeu.